Fala pessoal, sou Luiz Felipe Carneiro, canal Alta Fidelidade. Hoje é dia de falar sobre um filme. E na verdade isso daqui é um disco histórico, mas que como se transformou num baita documentário, eu coloquei aqui como se fosse filme para a gente contar a história completa, a história toda. É um dos discos mais importantes da música pop, que Johnny Cash, at Folsom Prison. Primeiro, é um dos discos mais importantes da música pop, em primeiro lugar, porque é o Johnny Cash, né? E em segundo, que ele foi gravado simplesmente dentro de uma prisão. Algo assim meio inusitado, né? Se você pensar. E saiu esse box especial porque foram 2 shows que ele deu, porque ele insistia havia muito tempo para gravar um disco ao vivo numa penitenciária. E a gravadora tinha medo, pô, a gente vai investir, de repente o som vai ficar ruim, não sei como os presos vão reagir. Mas ele bateu o pé, mas a gravadora falou, tá, então você vai fazer 2 shows para depois a gente fazer uma edição aqui para ver o que salva, o que não salva. Acabou que na época saiu o CD, né, com a edição, tudo. E o bom desse box é que agora saíram os 2 CDs, os 2 shows completos e o DVD com esse documentário. Infelizmente não filmaram o show, né, seria um espetáculo ter isso filmado hoje, mas não foi o caso. Mas aqui dá para ter uma ideia boa, perfeitinha do que aconteceu, uma aula de um dos momentos mais importantes, né, da música pop. O Johnny Cash ele tá cantando mal, o violão dele tá meio desafinado, tudo, mas isso não impede que seja um momento importante, porque pô, você cantar numa penitenciária, né, ele chegou lá de manhã, foram 2 shows, o primeiro começou às 9 da manhã e o segundo ao meio-dia e 40. Foi no dia 13 de janeiro de 1968, menos de 3 semanas antes do assassinato do Martin Luther King. Ou seja, você vê que os Estados Unidos estava vivendo lá um momento meio... Ele levou o Carl Perkins, que fez o show de abertura. Tem algumas músicas nos CDs do Carl Perkins que eles conseguiram gravar também. Enfim, as 2 apresentações para a gravadora conseguir editar. E conseguiu muito bem, né? Como eu falei, na época o Johnny Cash, a voz dele estava boa, ele estava viciado em anfetamina pouquinho tempo antes, estava brigado com a mulher, brigado com os filhos. Era um astro em decadência, em suma. Só que em janeiro, no iniciozinho de 68, nessa época do show, ele estava em abstinência. Ele estava sofrendo crise de abstinência porque ele tinha deixado a anfetamina de lado. E acho que foi bom, porque realmente eu não sei como é que seria se fosse na fase assim, 1 ano antes, mais barra pesada. Aqui pelo menos a voz dele não tá grande coisa, mas dá pra sentir bem a força do negócio. Esse show não foi o primeiro show dele numa penitenciária, antes ele já tinha feito um show na mesma Folsom Prison, foi por isso que ele tinha esse fetiche, né, de gravar um disco numa penitenciária. Então, já sabendo como seria, ele sabia o que ele tinha que fazer, né? Dar esses detentos, pô, lá miseráveis, presos, né, cumprindo pena, muitos não iam sair de lá nunca, estavam em prisão perpétua, mas ele falou, pô, eu vou dar 2 horas de prazer, né, de cultura para esses caras. Mas mesmo assim ele não fez um mundo cor-de-rosa. O Johnny Cash sempre cantou coisa assim bem cotidiano dessas pessoas mais esquecidas pela sociedade. Então ele canta músicas como Busted, que é uma letra muito forte, Dark as a Dungeon, que significa escuro como uma masmorra. O Johnny Cash ele sempre criticou muito também o sistema prisional dos Estados Unidos, a falência, né? Ele também fala sobre isso. Ele canta Folsom Prison Blues, que muita gente achava que era uma música que ele fez para esse show, mas não, a música é de 1955, ou seja, 13 anos antes da gravação, né? E um dos momentos mais sublimes desse show, na minha opinião e na opinião acho que de todo mundo que já viu, é Greystone Chapel, que é uma música que foi um dos detentos que estava lá assistindo o show fez. Ele escreveu a letra e alguém entregou para o Johnny Cash na véspera do show no hotel que ele estava. Ele estudou a letra, tudo, fez lá a música e cantou. Ele teve que cantar 3 vezes nos 2 shows porque ele estava muito emocionado cantando essa música. Então ele errava, aí para editar ele teve que repetir 3 vezes. É uma letra muito interessante, porque é que o que eu falo, pô, nervo à flor da pele, né? Pra você ter uma ideia, o Johnny Cash era um palco precário, tipo aqueles de festinha de criança nos anos 80, que o palhaço fica em cima, e pô, em cima do palco tinham 2 caras com metralhadoras assim apontados para a plateia, né? Porque não sabe o que alguém poderia fazer. E essa música do Glenn Shirley, né, o Greystone Chapel, fala da capela da prisão.
Então tem uma carga emocional muito grande essa música. E o disco fez muito sucesso, o Johnny Cash meio que deu uma ressuscitada na época, ele começou a ser admirado por uma geração nova de fãs, tanto que pouco tempo depois ele gravou um outro disco ao vivo em outra penitenciária, né, o At San Quentin, também na Califórnia. E o mais curioso dessa história toda é que depois desse show, o Johnny Cash se tornou um grande admirador do Glenn Shirley, né, que é o cara que estava preso em Folsom Prison. Ele, inclusive, bancou a gravação de um disco do Glenn dentro da penitenciária, alguns anos depois, né, porque ele viu que o cara tinha algum talento, tudo. Aí o Glenn ele saiu, foi em 1971, ou seja, 3 anos depois do show, o Glenn Shirley foi solto e ele se transformou num afilhado de Johnny Cash. Ele abria shows do Johnny Cash quando saía em turnê, chegava lá, os dois tocavam juntos em alguns momentos do show. Mas acontece que dentro da prisão o cara era respeitado, né? Era um dos caras mais respeitados da prisão, as pessoas tinham medo dele. E quando ele saiu, carecia de atenção. Então ele não segurou a onda. Folsom Prison ainda estava dentro dentro do espírito dele, né? Aí numa quarta-feira de maio de 1978, ele deu um tiro na cabeça, na varanda da casa do irmão dele. Assim terminou o Glenn Shirley. Uma pena, né? Porque seria legal se ele... Não sei se ele ainda estaria por aí hoje, não sei quantos anos ele teria, mas eu gostaria de ter acompanhado, né, o que ele fez. Vou mostrar as fotos aqui rapidinho, que são muito bacanas do dia do show. O Johnny Cash aqui na porta da prisão. Esse encarte é muito legal mesmo. Show. Ó, o palco que eu falei, parece festa infantil. Em cima aqui, os guardas com as metralhadoras. Aqui a capela que eu falei da prisão. Ele aqui. Esse aqui eu não tenho certeza se é o Glenn Shirley que ele está cumprimentando, não sei, mas aí dá pra ter uma boa ideia do público, né, desse show. Tem 2 fotos aqui legais. Uma é essa aqui, que dá uma ideia boa. E a outra, a última, é essa aqui, a última. Ele... Vamos dar as celas aqui. E é isso, um momento histórico, né? Tanto pelo artista, Johnny Cash, o tamanho dele e tudo que envolve, né? E eu queria saber, eu vou fazer uma pergunta, fugir um pouco do script que me veio agora, é uma pergunta meio esquisita, mas se vocês não se importarem de responder, eu queria saber, pô, você fez alguma besteira e tá preso nesse momento. Quem você gostaria que desse um show na penitenciária lá? Quem você gostaria de assistir, sabendo que vai ter que cumprir 10 anos de pena? Qual artista que você escolheria? Deixa aqui embaixo o nome dele. Tem que estar vivo o artista, né? E amanhã a gente está de volta com mais um vídeo no canal Alta Fidelidade. Tchau!